Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va passer au cours numéro 6, au niveau intermédiaire. On va parler du impératif, tá? O que é imperativo? Nada mais é, gente, do que o imperativo. Imperativo. Muita gente não conhece, né? Não manja da gramática e talvez não saiba o que é no português o imperativo. Ele serve para algumas situações específicas, tanto no português quanto no francês. Eu trouxe, claro, em francês para vocês, em quais situações ele se aplica. Vamos ver lá? Pour donner un ordre. Pour donner un ordre. Gente, estou dando uma ordem para alguém. Então, por exemplo, uma mãe, né, que quer apartar a briga de dois irmãos. Ne discutez pas. Ne discutez pas, ok? Não discutam. Estou dando uma ordem, tá? Outra situação que o imperativo aparece. Pour donner des conseils. Conseil, eu sempre dou os conselhos para vocês no final da aula, né? Des conseils. Conselhos, né? Então, n'oublie pas ton parapluie, por exemplo. Sabe quando a mãe, antes de você sair de casa, ela fala n'oublie pas ton parapluie. Não esqueça do seu guarda-chuva. Parapluie. Parapluie. Desculpa, parapluie. É um conselho, né? N'oublie pas ton parapluie. Não esqueça do seu guarda-chuva. Ok? Outra situação que ele aparece, pour faire une invitation. Pour faire une invitation. Venez à ma nouvelle maison. Venez à ma nouvelle maison. Falando para as pessoas, ó, venham na minha nova casa. Ou, venez à mon nouveau appartement. Ou, venez à ma fête. Venham para a minha festa. Estou convidando, né, as pessoas. Estou fazendo invitation, gente. A invitation é convite. Então, o imperativo aparece ali também. Outra coisa, né, que pode ser usado, outra situação. Pour donner des instructions. Pour donner des instructions. Estou dando instruções. Olha essa frase, vai ficar bem clara. Pour s'informer, téléphoner au bureau principal. Pour s'informer, téléphoner au bureau principal. Estou dando uma orientação, uma instrução para a pessoa. Olha, para você se informar, faz uma ligação, telefone para bureau, é escritório, tá? Ou escritório físico mesmo, tá? Principal, ok? Para o escritório principal. Então, estou dando uma instrução, estou dando um imperativo. Uma coisa muito importante, antes de eu falar para vocês como se forma o imperativo, é que o imperativo, il n'y a pas un sujet avant les verbes. Gente, eu coloquei nessa cor super discreta para você não esquecer. Il n'y a pas un sujet avant les verbes. Il n'y a pas. Não tem um sujeito antes do verbo. O que significa que o imperativo, quando ele está no imperativo, ele está sozinho. O que isso significa? Vamos ver nesse exemplo. Os verbos que terminam por ER, lá aqueles verbos que a gente já viu, os velhos verbos parler, danser, chanter, manger, comer, né? O que acontece? Quando eles estão no presente, que é essa caixa aqui, eu uso tu parles, nous parlons, vous parlez. Agora no imperativo, repare que eu nem coloquei o je, o tu, o nous, vous, né? Porque ele tá sozinho. O verbo imperativo, ele tá sozinho. Ele não tem a pessoa com ele. Então, eu não posso falar tu parles, por exemplo, no exemplo que eu falei, discutir. Il ne discute pas. Vous ne discutez pas. Não. No imperativo, a gente exclui esse vous e coloca só o verbo mesmo, tá? Parler, parlons, parler. Por exemplo, no exemplo de parler. Não tem o verbo, o sujeito antes do verbo. A gente já vai dar alguns exemplos que vai ficar mais claro. O que é importante você saber? Que no caso dos verbos que terminam com ER, né, cuja conjugação funciona desse jeitinho lá no presente, a gente, para transformar no imperativo, nós praticamente copiamos, né? Qual que é a diferença? É que no tu
a gente exclui o S, ok? E aí o S desaparece, fica parle. Na hora de falar não muda, né? Tu parle e parle. Mas na hora de escrever sim, e aí que é o cuidado que você tem que tomar. Por exemplo, vamos pegar um outro verbo, manger. Tu manges. Nós escrevemos mange no presente. No imperativo, a gente coloca mange. Ok? Fica tranquilo, a gente vai fazer exercícios para você fixar bem. Por enquanto, só vai ouvindo aí de casa. Uma coisa importante, talvez você tenha percebido. Nossa, mas por que ela colocou só tu, nu e vous, né? Porque, gente, eu tô falando de dar uma ordem, de dar um conselho, de informar. Você não se dá um conselho, né? Você pode se dar um conselho, mas não um verbo. Você não se dá um conselho. Então, você dá para alguém esse conselho. Para tu, ou para num grupo, né? Para você, para todos, né? Para nós. Você pode dar um conselho. E para vous, né? Para alguém que você não conhece. Ou para mais de uma pessoa. Você dá conselhos para alguém, tá? Então não faz sentido você ter um imperativo para je, para eu, por exemplo. Ou para il, elle, tá? Porque eu tô falando de tu, nu e vous. Guarda isso. Por isso que o imperativo acaba sendo mais fácil, porque só tem essas três palavras, as três pronomes pessoais que são usados, né, para conjugar o imperativo. Vamos continuar para exemplos. Olha só, o manger acabou aparecendo aqui, ó. O exemplo que eu acabei de falar. Tu manges, no presente, e no imperativo fica mange, tá? Coma. E ele come, né? Tu manges. Coma, ok? Você coma, desculpa, não ele come. Você come, coma. Nous aimons la terre. Nós amamos a terra. Isso está escrito no presente lá. Aimons la terre. Eu estou falando para todos, todo mundo. Gente, seres humanos, amem a terra. Ok? Estou dando um conselho. Aimons la terre. E aí, não muda nada, né? Repare. Aimons, escrito da mesma forma. Vous cherchez les clés. Vous cherchez les clés. Você procura as chaves. Agora eu tô falando assim, ó. Procure ou procurem as chaves. Cherchez les clés. Cherchez les clés. Não muda nada no nível da pronúncia. O que muda é que o vous desaparece. Porque, como eu estava dizendo, o imperativo não tem pessoa. Ok? Cherchez les clés. Vamos lá para os outros verbos? Para os outros verbos, por incrível que pareça, é bem mais fácil, tá? Você deve ter ficado com medo. Ai, se o ER é assim, os outros vão ser difíceis. Não, gente. Os outros, você só copia e cola. Olha só. Você pega do presente e você copia para o imperativo. Então, écrit é escreva. Écrivons, escrevamos. Écrivez, escreva ou escrevam. Gente, por que eu tô falando no vous, escreva ou escrevam? Porque o vous, ele pode ser para uma pessoa que você não conhece muito, informal, né? Para uma pessoa ou para mais de uma pessoa, ok? O vous pode ser o você informal ou vocês. Então, vai depender do contexto, tá? Écrivez pode ser escrevam ou escreva para uma pessoa que você não conhece, ok? Pessoa que você não tem intimidade. Tranquilo? Aqui, copia e cola, simplesmente. Por exemplo, je viens, tu viens à la fête. Tu viens à la fête. Você vem para a festa. Agora que vai transformar essa palavra, essa frase que está no presente, para o imperativo. Viens à la fête. Olha a ordem que eu estou dando, um convite, né? Uma invitation. Viens à la fête. Okay? Venha para a festa. Copiei e colei, né, gente? Copiei e colei. Nous finissons le devoir. Nós terminamos o devoir, a lição de casa. Nous finissons le devoir. Ou, finissons le devoir.
terminemos a lição de casa. Está vendo como é uma ordem para todo mundo? Para nós, terminemos a lição de casa. Ok? Copiei e colei, não muda nada. Vous choisissez la bonne réponse. Vous choisissez la bonne réponse. Choisissez la bonne réponse. Réponse. Qual a diferença dessas duas frases? Você escolhe a boa resposta, ou vocês escolham a boa resposta. Choisissez la bonne réponse. Ó, já fica no sentido de ordem, né? Escolham ou escolha a boa resposta. Mais uma vez, copiar e colar. Como que a gente sabe que é imperativo? Isso, né? Não tem a pessoa na frente. Quando eu falo pessoa, gente, eu tô falando do pronome pessoal, né? Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ok? Nous, vous, il, elle. Não tem, é imperativo. Tá? Vamos passar para esse quadro. Eu achei esse quadro bem interessante. Peguei lá do La Conjugaison, né? Que é aquele site que eu já falei para vocês, que é um lugar confiável para vocês aprenderem a conjugação dos verbos. Olha só. Ele tá falando aqui, tá? Deuxième personne du singulier. Tu. Première personne du pluriel. Nous. Deuxième personne du pluriel. Vous. Ok? E aí, ele explica pra gente. Quando... Deixa eu separar aqui. Quando tá naquele primeiro grupozinho que eu tinha falado, dos verbos que terminam com ER, sempre vai ter essas terminações. E, ou NS e EZ. Ok? Então, mange, por exemplo. Ou trouvons. Encontremos. Aimer. Amem ou ame. Ok? Olhando esse quadro, a gente dá um alívio, né? Por quê? A gente já sabe que é dessa formulazinha que funciona. Ok? E, O, N, S, E, Z. A única diferença, gente, é que o S que estaria aqui some. Não tem segredo. Agora, o que não tem segredo mesmo são os outros verbos. Esses que terminam com IS, ISS, ONS e ISS, EZ, eles ficam da mesma forma. Lembra que aquele verbo choisir, né? La bonne réponse, finissez, por exemplo, aqui, ó, finissez, terminem, ok? Finissons, terminemos, ou fini, termine. E aqui não, o S continua. Só vai sumir o S, gente, desses verbos que terminam com ER, que é esse grupo aqui. Ok? Vou até que eu escrever um verbo para vocês, acho que fica mais claro. Manger, por exemplo. Aqui é o verbo finir. E aqui ele tá falando do verbo voir. Lembra que a gente viu nos 5 sentidos, né? La vue, voir. Ok? Voir, voyons, voyez. Eu estou falando veja, vejamos e vejam ou veja com uma pessoa que eu conheço menos, que é isso aqui, tá? Então, sempre vai terminar com EZ, ONS, o S. Assim como é no presente. A gente sempre fala tu vois, nous voyons, vous voyez. A única diferença é que eu tiro essas pessoas, eu finjo que elas não existem e uso só o verbo conjugadinho presente, tá? A única exceção, que eu até coloquei para vocês, é o dire e o faire. Esses dois verbos, né, que é dizer e fazer, no vous, eles não terminam com Z. Então, não é vous dites com esse, o Z no final. É com S. Então, vou até transformar para você. Eu conjugo vous dites. No imperativo, vai ficar dites. Ok? Vous faites. Tô conjugando aqui na terceira pessoa
Na segunda pessoa, melhor dizendo, do plural. Vous faites. Como que eu transformo isso para imperativo? Copiar e colar sem o vous, gente. Faites. Então, eu posso dizer faites attention. Faites attention é uma expressão que quer dizer preste atenção. Faites attention. Ok? Ou dites-moi. Me diga. Dites-moi. Ok? Alguns exemplos para vocês se situarem melhor. Olha só. A gente vai fazer exercícios. E agora você vai ver como realmente o imperativo é fácil. É tranquilo. É só você se tocar de que ele não tem o pronome pessoal na frente e que em algumas exceções, em alguns casos, melhor dizendo, a gente tira o Szinho, que é no caso do verbo terminar com ER e no tu lá, né? Na segunda pessoa do singular, ok? Se você souber isso, gente, você vai longe no imperativo. E se você souber a conjugação do presente, né? Por isso que aquela aula lá, aula 1 do intermediário, é muito importante. Se você ainda não viu ela, na verdade, nem continue aqui, porque a gente precisa do presente para fazer imperativo. Então, olha só. Alice, nanana, chez moi. Alice, chez moi. Aqui estou indicando a pessoa que eu quero falar. Tu, né? Então, é uma pessoa. Alice provavelmente é uma amiga, porque eu vou chamar ela de tu. Venir, verbo venir. Como que a gente conjuga o verbo venir no tu? Esperando a resposta, hein? Eu lembro muito bem que na aula de presente eu conjuguei ele para vocês. A gente é aquele verbo que vem o famoso i no meio, né? Ok? E daí como é que eu sei que é S? Porque é o SST. Então, tu viens com S. Então, Alice. Como que eu vou fazer no imperativo, gente? É copiar e colar esse verbo que não é aquele terminado com ER, então não tem segredo. Viens. Chez moi. Venha na minha casa. Chez moi, né? Na minha casa. Viens chez moi. Vamos com calma no próximo exemplo, para ficar mais claro. Vamos lá. Acheter beaucoup de cadeaux. Acheter beaucoup de cadeaux. Cadeau, gente, para quem não sabe, é presentes, tá? Tô querendo colocar no imperativo. A palavrinha aqui, o pronome pessoal que ele me deu é nous. Falando para nós, né? O verbo acheter. Como que eu conjugo esse verbo no presente? Na primeira pessoa do singular, o nous. Nous achetons. E aí, como que fica ele no imperativo? Copiar, colar. Achetons beaucoup de cadeaux. Compremos muitos presentes. Mais um exemplo. Traverser la rue et prendre, né, o verbo, la gauche. Agora a pessoa aqui é vous. Traverser. Gente, como que ele termina? R. Então a gente sabe que ele é regularzinho. Vous. Traverser. Easy no final, né? Lembram? La rue. Como que eu transformo isso em imperativo? Pense, copiar, colar sem o vous, sem o pronome pessoal. Então, traverser la rue. E aí vem o verbo prendre, que aí já não é o verbo de com ER no final, né? É de uma outra família lá, que eu tenho certeza que eu já mostrei pra vocês também. Lembra que ele é aquele verbo em que a gente muda um pouquinho o radical dele? Fica prenez, né? Aparece um N aqui. Não, mentira, o N já tá aqui. A gente só esquece esse D, né? O DER. E pega o PREN e acrescenta o EZ no final. Prenez. E aí, para transformar no imperativo, copiar e colar sem o pronome pessoal, sem o vous. Prenez. Então, olha como é que fica a frase.
traversez la rue. Opa, um Z aqui, né, gente? Desculpa. Traversez la rue et prenez la gauche. Ok? Mon chéri, nanana, les médecins pour un rendez-vous, s'il vous plaît. Mon chéri, gente, mon chéri, a gente já viu, né, meu querido? Les médecins pour un rendez-vous, s'il vous plaît. Rendez-vous a gente já viu várias vezes, né? Aquela data fixa para um encontro, né, com alguém. Então, eu tô falando para ligar pro médico para pegar um rendez-vous, né? Para pegar uma data para ir ao médico. S'il vous plaît, por favor, né? Tu. Verbo é primeiro, vamos conjugar esse verbo no presente. Tu. Termina com ER. Aqueles verbos que a gente viu lá, que se conjugam naquela formulazinha. Tu telefone. Ok? Com S. E aí é que vem a única pedra no seu sapato. Eu copio e colo simplesmente? Não, né, gente? Eu tiro esse S. Nesse caso, quando é tu e termina com ER, a gente tira o S. Então, telefone. Não, telefone, desculpa. Mon chéri, téléphone les médecins pour un rendez-vous, s'il vous plaît. Ok? S'il te plaît, né? Desculpa aqui. Faltou uma concordânciazinha, porque eu estou falando de tu, né? É s'il te plaît. S'il te plaît. Ok? Nanana. A finir les travaux ce matin. Les travaux, né? Os trabalhos agora de manhã. O verbo é penser. Vamos primeiro conjugar ele no presente. É o verbo mais facinho que tem pra conjugar, o que termina com ER. Pega só o radical pense, né? Com S. Coloca a finalização. Para transformar em imperativo, eu copio e colo sem o nome, sem o pronome. Sem isso aqui. Pensons. A finir les travaux ce matin. Pensemos a terminar os trabalhos agora de manhã. Ok? Vamos para um último exemplo. Chers amis, nombreux. Nombreux. Vous. Verbo venir. Eu pego só o radical, V-E-N, e acrescento EZ, venez. Chers amis, venez, nombreux. O que é venez nombreux? Venez nombreux, gente, é uma expressãozinha do francês, quer dizer venham numerosos, tá? Você pode fazer uma festa e falar, gente, é esse o convite, venez nombreux. Venham numerosos, venham bastante, não percam, ok? Venez nombreux, muito utilizada na língua francesa, o venez nombreux, ok? Um detalhe, para ilustrar o que eu estava falando para você, que talvez não tenha ficado claro. Chers amis, gente, eu tô falando com meus amigos. Por que eu tô usando vous? Porque eu tô falando de mais de uma pessoa, né? Venham. Mesmo de que seja uma pessoa próxima, como eu tô falando do plural, eu uso a segunda pessoa do plural. Vous. Ok? A mesma frase eu poderia usar, por exemplo, professeur. Uma pessoa que a gente trata com formalidade. Venez chez moi, por exemplo. Venha na minha casa. Professor, venha na minha casa. Convidando, né, para um jantar. Venha na minha casa. Eu uso venez, assim como usei aqui, porque eu tô falando de uma pessoa que eu não conheço, então eu uso vous. Gente, isso é muito importante, tá? Desde a primeira aula eu tô falando pra vocês, porque realmente muita gente acaba errando quando chega na França e chamar pessoas que não conhecem de tu, tá? É vous. E aí, por consequência, todos os verbos que a gente vai aprendendo e tempos verbais, a gente sempre lembra isso, pra não cair no erro, ok? Um detalhe. Não, mais de um detalhe. Vamos primeiro por detalhe número 1. Verbo pronominal. Alguém lembra o que é verbo pronominal? A gente fez uma aula inteirinha sobre isso.
verbos pronominais, que são sempre com o pronome. Então, por exemplo, réveiller, né? É se réveiller. O verbo no infinitivo. Réveiller. Ok? E aí, a gente viu que ele sempre tá com o pronome, que no caso seria se. E no imperativo não seria diferente. Então, olha só, que interessante. Réveille-toi. Réveillons-nous. Réveillez-vous. O que aconteceu aqui? Eu acrescentei o pronome depois da palavra, ok? Com um tracinho aqui, que sempre tem que estar aqui, tá, gente? Esse tracinho não pode sumir. Então, quando se trata de verbos pronominais, o pronome continua ali. A única diferença é que, para não confundir, a gente não coloca no Réveillon, né? Se eu tô falando de imperativo, eu já falei que o não tem pronome pessoal, então ele pula para cá com essa ligação aqui, né? O pronome. Réveillon, nous. Réveille-toi. Então, se eu tô falando acorde, é réveille-toi. Nunca só réveille. Nunca. É réveille-toi, porque é um pronome, um verbo pronominal, ok? Que exige o pronome junto com ele sempre, tá? Sempre, 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 sempre vai estar ele juntinho. E detalhe, né? Que réveiller é um verbo que termina com ER, portanto, seria tu te réveilles com ES. Ixi, faltou espaço ali. Isso aqui é um S, tá? E aí, na hora de passar pro imperativo, eu tiro esse S, fica réveille-toi. Eu tiro o S, portanto, porém, eu não tiro o T, né? Vira toi. Réveille-toi. Ok? Olha como é que é no presente. No Réveillon. Eu tiro esse nu, que é o pronome pessoal, mas esse nu é o pronome do verbo. Então, eu mudo ele de ordem, coloco ele aqui, Réveillon, nu. Claro, gente? Presta muita atenção. Vamos apagar tudo aqui, porque ficou uma bagunça, e a gente vai falar do outro verbo que eu dei como exemplo. Dormir. Dormir nem sempre é um verbo pronominal, mas ele tenta no imperativo, eu trouxe para vocês a versão do verbo que tem o pronome junto, né? O verbo dormir. Então, por exemplo, tu te dors. Ok? Eu coloco o dors aqui. Esse tu desaparece porque não tem pronome pessoal no imperativo. Eu jogo esse T pra cá que vira toi. Dors, toi. Ok? Dormons-nous, né? Dormez-vous. Dormez-vous. Então, durma. Durmam. Dormez-vous. Ok? Dors-toi. Dormons-nous. Dormez-vous. Sempre lembrar que o verbo pronominal tem o pronome juntinho com ele. Sempre. Ok? E aí vem os nossos amigos, né? O verbo avoir e être. Presta atenção agora. O verbo avoir e être, a gente já viu, é regular lá no presente. Aqui no imperativo não é diferente, ele é irregular. Olha só como é que fica no verbo avoir, o imperativo. Tu ailles, tu. Não, esquece. Aille, ayons, ayez. Ok? Que é o equivalente a tu, não e vous. Eu não vou falar tu ailles, senão vai confundir tua mente. Aille, ok? Ayons, ayez, que significa tenha, tenhamos, tenha ou tenha. Verbo être. Soit, soyons, soyez. Soit, soyons, soyez. Soit, eu tô falando seja. Soyons, sejamos. Soyez, seja ou sejam. Ok? Esse tu aqui, esses três aqui, é só para dar referência de qual pronome eu tô falando. De qual conjugação, de qual pronome eu tô falando. Ok? Vamos pegar exemplos, agora vai ficar bem fácil para você.
Aqui exemplos com o verbo avoir, ok? Aie du courage. Você tá falando com um amigo seu que tá com problema. Fala, aie du courage, ok? Tenha coragem. Ayons disciplina. Você tá com um amigo, vocês estão estudando, mas vocês estão ali no mesmo tempo no Facebook, estão distraídos, aí você fala, não, tenhamos disciplina. Ayons disciplina. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Gente, você tá falando pra alguém que você não conhece ou pra várias pessoas, não tenham medo. Não tenham medo. N'ayez pas peur. Peur, que é a palavra medo, né? Soyez heureux. Soyez heureux. Opa, tá errado aqui. Sois heureux, desculpa. Foi erro de digitação. Sois heureux. Seja feliz. Sois heureux. Soyons prudents. Soyons prudents. Né? Você tá com um amigo, aí tá um lugar meio escuro, uma rua à noite. Você fala, não vamos pra essa rua. Soyons prudents, ok? Sejamos prudentes. Ne soyez pas feignants. Ne soyez pas feignants. Ne soyez pas feignants. Gente, eu tô falando pra alguém, ou pra mais de uma pessoa, ou pra alguém informal. Não seja ou não sejam preguiçoso ou preguiçosos. Podia ser um S aqui também. Se você tá falando pra uma pessoa que você não conhece, uma pessoa só, feignant. Se você tá falando pra uma pessoa, feignant, né? Se você tá falando pra mais de uma pessoa, ne soyez pas feignant. Ok? Feignant ou feignante. Ok? Não seja preguiçoso ou não sejam preguiçosos. Ficou claro? Agora a gente vai passar para outro modo, né, de dizer o imperativo. A gente pode dizer na negação, na negação. Como que funciona a negação? A gente já viu várias vezes ne, tá, né? O ne e o pá, os irmãozinhos lá que ajudam a gente para as negações. A gente sempre viu, né? O verbo principal, ele fica no meio de ne e pas, né? Por exemplo, ne regarde pas ce film, c'est mauvais. Não assista esse filme, é ruim, ok? Ne regarde pas ce film, c'est mauvais. Ne viens pas chez moi. Não venha na minha casa. Ne viens pas chez moi. N'oubliez jamais les mots de passe. N'oubliez jamais les mots de passe. Não esqueça, ou não esqueçam, jamais, né? Jamais, nunca. Les mots de passe. Gente, mot de passe é senha, tá? Então sabe quando você tá lendo um relatório, né? Um termo de condução de uso, sei lá, de uma plataforma, de uma rede social. Aí às vezes pode ter uma orientação. N'oubliez pas ou n'oubliez jamais les mots de passe. Não esqueça nunca essa senha, ok? N'oubliez jamais les mots de passe. Então, como vocês viram, o ne tá aqui, gente, e o pá aqui. E o verbo mais importante no meinho, mais importante. No caso, é o imperativo, o verbo imperativo. De regarder pas, de regarder pas, de film. Ok. Gente, esse foi o imperativo. Como vocês viram, não tem nada muito assustador. O que é mais assustador, na verdade, é isso aqui, né? O verbo avoir e être, que são os irregulares, por isso eles demandam mais atenção e estudo, porque não tem como adivinhar que é isso aqui, né? Não é muito né, dedutório que é desse jeito. Então, o segredo realmente é estudar, fazer frases com essas palavras, ok? E aqui, por exemplo, que eu fiz alguns exemplos para vocês. Então, é o único segredo. Mas, no mais, é praticamente o presente, sem o pronome pessoal ali na frente. E no caso dos verbos que terminam por ER, no tu, a gente tira o S pra passar pro imperativo. É só isso, gente. É facinho, é mamão com açúcar. É só estudar e estudar muito o presente. Se você prestou atenção naquela aula de presente que eu fiz, conjugou os verbos como eu pedi, você não tem dificuldade para essa aula, ok? Treine bastante em casa, dê ordens aí na sua casa, conselhos para sua família, nem que seja
você com você mesmo, escrevendo no teu caderninho. É muito importante esse tempo verbal, ok? Espero vocês na próxima aula. A bientôt!